Fala pessoal, muito bom dia. Morning Call na parte de equities começando agora, 12 de fevereiro, vocês já sabem. Antes, né, a data prévia do carnaval, embora não teremos carnaval, né, no mundo real, no mundo da bolsa teremos, na B3 teremos, então o mercado financeiro para, caso vocês não saibam, o mercado financeiro para nessa sexta-feira, até bancos, né, então não só de fato bolsa, né, mercado, enfim, bancos também, então todo o sistema financeiro do país vai parar nessa segunda e terça-feira. Não vou negar de que estou feliz com essa notícia, não vou negar. Seria muita ousadia da minha parte falar, não, putz, queria que segunda e terça não tivesse feriado. Não, queria sim. Na verdade eu queria. Muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vou começar aqui o Morning Call, tem um monte de resultado, um monte de notícia. Esse momento de earnings season é complicado. Assim, você acorda, aí você já tem que desesperadamente começar a ler um monte de resultado e ao mesmo tempo sai notícia, e lá fora é feriado na Ásia, mas Biden está comprando vacina. Então temos muita coisa para falar aqui, fiquem atentos, eu vou buscar abordar todos os pontos principais do dia, tá? Mas não será uma missão fácil porque temos muitas coisas ocorrendo hoje. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Vamos começar a falar sobre bolsa aqui. Ontem uma performance positiva, né? A bolsa recuperou, foram 3 sessões consecutivas de queda. Ontem teve uma recuperação, subiu os seus 864 pontos, voltando ao patamar dos 119 mil, né? O 119 mil está sendo marcado como o patamar, entre aspas, de equilíbrio, né? Já há um bom tempo que a bolsa tem oscilado ao redor desse patamar e sempre acaba voltando para isso, né? Foi até, ameaçou buscar o 126, voltou para 115, mas se pegar a média aí no período, ficou nesse 119, né? E o que ocorreu na sessão de ontem? Bom, no exterior, as empresas de energia pressionaram as bolsas por lá, então a gente acompanhou, né, por exemplo, a performance das bolsas americanas um pouco mais fracas em decorrência da realização de lucros do petróleo, né, recuou um pouco mais de 1% na sessão, o petróleo vinha disparando, recuou 1% na sessão, pressionou empresas de energia nos Estados Unidos, que pressionou as bolsas nos Estados Unidos. Bom, foi esse o movimento por lá que trouxe um viés um pouco mais negativo do mercado internacional. Por aqui a bolsa estava disparando de manhã, né? Chegou a bater máxima de mais de 1,56%, mas perdeu força após o presidente Bolsonaro dizer que o auxílio emergencial começaria em março e duraria de 3 a 4 meses. Né? O dólar bateu as máximas e a bolsa cedeu para o patamar ali de 118 mil pontos. Mas por fim o índice recuperou, né? O Ibovespa subiu 0,73, como eu disse, deixando para trás as perdas dos últimos dias e fechando no patamar de 119.300 pontos. Bom, a extensão do auxílio emergencial contribuiu para que empresas, né, no setor de varejo se beneficiassem na sessão, então vimos Natura subindo mais de 6%, Grendene subindo 5%, B2W subindo 3,7%. Já as estreias na bolsa foram fracas, né? Você pega o West Wing, estreou caindo 8%, o Cruzeiro do Sul estreou caindo 7%. Quanto a fluxo, continuamos vendo o mesmo cenário, tá? Tanto o PF quanto o gringo entrando na Bolsa Brasileira, então pessoa física, né, investidores individuais ingressaram com 741 milhões de reais na B3 no dia 9 de fevereiro. Para quem não se lembra, dia 9 foi terça-feira dessa semana. Saldo no ano já chega a 6 bilhões e 400 milhões, tá? Já a gringo entrou com uma quantia mais modesta, né? Entrou com 58 milhões, mas no ano uma quantia muito superior, já uma entrada líquida ali na casa de 24 bilhões 462 milhões de reais. Bom, nessa manhã o cenário que nós temos, né, nas bolsas globais é um cenário mais de incerteza, então se vocês acompanharem, né, bolsas na Ásia, praticamente, majoritariamente, você pega ali quase todas as bolsas estão fechadas hoje devido a, novamente, o feriado do Ano Novo Lunar e, por consequência, a liquidez é mais baixa, né? Então, se a Ásia está fechada, naturalmente as outras bolsas possuem uma liquidez menor, né? Uma demanda menor, o que faz com que as oscilações sejam mais fracas. Então, a gente observa nessa manhã as bolsas lá fora, as que estão abertas, né, principalmente aqui no Ocidente, com uma performance mais fraca de fato. Estados Unidos, né, recuando por volta de 0,2, Eurostoxx nas bolsas na Europa
em média sem oscilação, 0%, enquanto o petróleo realiza lucros, né? O petróleo cai 0,7% pela segunda sessão consecutiva, realizando lucros, mas mesmo assim ainda acima do patamar dos $60 o barril Brent, né? Então, que é de fato uma notícia positiva. Já quando a gente olha para o noticiário, temos algumas coisas importantes lá fora, né? O presidente Joe Biden fechou um acordo com a Pfizer e a Moderna para a aquisição de 100 milhões de doses adicionais, obviamente para os Estados Unidos, né? E porque isso é importante, retomada, né? Todo mundo sabe o quanto a vacinação é importante, mas a perspectiva é que já no meio do ano, vacinação em massa, né, ocorrendo nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, provavelmente não, né? Provavelmente vai levar mais tempo, mas nos Estados Unidos, vacinação em massa já no meio do ano, vida ao normal, né? Eu sei que tem algumas variantes que preocupam, mas de toda forma, quando compara com o que a gente viveu no ano passado, né, uma evolução maravilhosa. Aqui vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas pelo menos estamos caminhando também, tá? Bom, beleza. Agora, quanto a notícias, temos... já abriu o índice futuro aqui também no Brasil, né? Falei lá de fora, vamos falar daqui também. O índice futuro cai nesse momento 0,45, então a bolsa está sendo negociada, o futuro está sendo negociado em 119.050 pontos, né, um gap de 250 pontos para baixo do Ibovespa. Então o Ibovespa, né, se mantiver nesses próximos 55 minutos, o Ibovespa deve abrir uma queda pouco expressiva, mas em queda, tá, na sexta-feira. Natural, até muitas piadinhas, né, tenho recebido aí nas redes sociais, pessoal tudo falando, meu Deus, está chegando o carnaval, é hora de zerar. Para quem não se lembra, no ano passado, né, enquanto a gente estava no carnaval, as bolsas asiáticas estavam despencando em decorrência da... Mas o cabelo ficou uma bagunça agora. Em decorrência da aceleração da pandemia, né? Então, muita gente não zerou as posições e aí quando veio aquele gap na quarta-feira de cinzas, a bolsa explodiu para baixo. Então, muita gente falando, não, eu não vou esperar esses 4 dias, eu vou realizar minhas posições hoje mesmo. O dólar aprecia nesse momento, né, sobe 0,6 o futuro, novamente naquele patamar de 5,40, né, então também sem grandes novidades aqui, sempre rodeando o mesmo patamar. Bom, é isso. Agora, quanto a notícias corporativas, temos bastante coisa, tá? Vamos começar a falar aqui sobre Minerva. A empresa fez parceria com a Salic para uma potencial aquisição na Austrália. O contrato deve fortalecer a atuação da Minerva nos mercados do Oriente Médio e Ásia, né? Super interessante a Minerva, que hoje tem exposição majoritariamente em Brasil e alguns outros países na América do Sul, como Chile, né? Uruguai, enfim. Deve fazer alguma aquisição na Austrália, né? A Austrália que também é um dos principais polos de produção, né, de carne bovina. Então você consegue diversificar a sua presença, né, em mercados diferentes, óbvio. Quando tem uma pressão aqui no Brasil, de repente não está enxergando a mesma pressão lá na Oceania, né? Então você consegue manter uma estabilidade maior nos seus negócios. A JBS faz isso, né? A JBS tem uma operação forte no Brasil, uma operação forte nos Estados Unidos, Canadá e na Austrália, mais ou menos por conta dessa diversificação, né? Bom, a Atmos Capital comprou ações da Focus Energia, atingiu participação de 9,7% na empresa, a Focus que fez seu IPO, né, começou a negociar essa semana. Abate de bovinos, está falando de Minerva, né? Abate de bovinos no Brasil recuou mais 10%, aves e suínos tem alta, obviamente, né? A gente tem uma pressão de oferta muito grande de bovinos, não à toa estão sendo negociados acima do patamar de R$300 a arroba. E, bom, naturalmente que a gente começa a ver então a pressão, né, no corte, é natural que isso ocorra. Já a EDP Energias do Brasil, para quem não conhece, a ENBR3 assinou um contrato com o consórcio formado pela IG Distribuição e Transmissão de Energia e a ESS Energias Renováveis para adquirir 100% da Mata Grande Transmissora de Energia. Tá? Investimento total estimado é na casa de 88.500.000 reais. A Gol divulgou alguns dados operacionais, né? Tem média diária de 489 voos em janeiro contra 476 em dezembro, então aumentou ali na casa de 13 voos de um mês para o outro. Com um volume de vendas de 2% menor, né, a companhia informou que teve consumo de caixa de R$1 milhão por dia ao longo do mês de janeiro. Bom, agora
invariavelmente a gente vai ter que começar a falar dos resultados, né? E temos um monte de resultado aqui. Eu vou falar o máximo que eu conseguir, mas a nossa análise completa sai ao longo do dia, tá? Então a gente está soltando um monte de flash de empresas a respeito dos resultados e eu convido todos a darem uma olhadinha posteriormente. Vou começar falando sobre os Minas. A empresa registrou um lucro líquido de 1 bilhão 913 milhões de reais no quarto tri de 2020, uma alta de 613% em comparação com o quarto período de 2019, né, o quarto trimestre de 2019. Bom, em 2020 a Uzi Minas reportou então um lucro líquido total de 1,3 bi, né, o maior resultado em 10 anos para a empresa, 243% superior ao patamar de 2019 e obviamente impulsionado pelo lucro da siderúrgica no quarto trimestre, né? Quantas e quantas vezes a gente veio aqui falar para vocês, ó, pessoal, o setor de siderurgia, a mineração está forte, a gente está posicionado no setor, a gente está vendo um aquecimento muito grande da indústria aqui no Brasil, lá fora a demanda está forte também, enfim. E isso se traduziu em esse resultado super forte de Uzi Minas no quarto trimestre, tá? Então a receita líquida, por sua vez, subiu 41% no quarto tri na comparação anual, atingiu 5 bilhões e 470 milhões de reais. Foi a maior receita líquida trimestral da história da Uzi Minas, tá? Principalmente pela elevação da unidade de siderurgia, como eu disse, e da transformação do aço. Bom, o EBITDA ajustado saltou também 243%, tá? Atingindo o patamar de 1 bilhão 607 milhões de reais, um resultado muito forte então para o Zin 5. Quanto ao Banco do Brasil, o banco registrou um lucro líquido ajustado, né, no patamar de 3 bilhões 695 milhões de reais nesse quarto tri, uma queda de 20% em relação ao mesmo período de 2019, mas quando a gente olha em relação ao trimestre anterior, né, já teve uma expansão na casa dos 6%. Melhora no fim do ano não foi suficiente para evitar que o banco terminasse 2020 com uma queda no lucro de 22%, né, na comparação anual, mas natural, né? Pandemia era natural que isso fosse ocorrer com os bancos. Bom, tivemos algumas notícias, né, importantes desse resultado, né? A piora anual, principalmente explicada por conta dos PDDs, né, as previsões de perdas do banco, que cresceram 47,6% no quarto tri em comparação com o mesmo período do ano passado. E, bom, já totalizou ali na casa de 8 bilhões de reais, é natural, todos os bancos têm apresentado isso, né, provisões crescendo na comparação anual, mas em linhas gerais, pessoal, assim, carteira para pessoa física crescendo 3%, tá, em relação ao que tinha no trimestre anterior, já cartão de crédito, né, com alta de 15,9%, na pessoa jurídica um crescimento de 3%, o agro com desempenho um pouquinho mais tímido, mas também crescendo 0,7%. Então a gente começa a ver, né, diferentes segmentos ali dentro do Banco do Brasil apresentando algumas elevações, né, principalmente carteira de crédito e cartões, que podem contribuir para bons resultados no futuro, né. Já agora a rentabilidade sobre o PL, o patrimônio líquido, né, o famoso ROI, atingiu 12,1% no último tri do ano, né, ante 12% no trimestre anterior, já no ano ficou em 12% também, contra 17,3% em 2019. Né? Obviamente que a pandemia dificultou ainda mais a batalha do Banco do Brasil para fechar a distância do ROI em relação aos seus pares privados. Os pares a gente acompanhou, né? O resultado de Bradesco, falei para vocês aqui aquele dia. Cara, assim, para o Bradesco é simples, né? O Bradesco foi lá, fechou um monte de agência, mandou um monte de gente embora e ficou por essas. Agora, o Banco do Brasil não tem essa liberdade, né, para fazer esse move, tá? Assim, resultados do Banco do Brasil, em linhas gerais, um resultado mais em linha, tá? Então a gente já acompanha um resultado mais em linha em relação às expectativas que o mercado possuía, mas com guidance para 2021, no meu ponto de vista, positivo. Não acho que deva fazer muito preço, tá? Acho importante ressaltar isso. Não acho que seja um resultado que deva fazer muito preço. Lojas Renner. Lojas Renner teve queda de 31% no lucro do quarto tri, né, em relação ao ano anterior. Natural também, lojas fechadas, né? Algumas lojas, né, fechadas em alguns momentos de isolamentos regionais, mas principalmente as pessoas com receio, né? A galera não está indo muito em shopping ainda. Bom, a receita líquida atingiu 2 bilhões e 920 milhões de reais, né? Já uma expansão em relação ao ano anterior, apoiado especialmente pela expansão da base de lojas, né? Então,
comparavelmente a mais lojas do que no período anterior, natural que a receita crescesse, mas como eu disse, né, o lucro apresentando uma queda expressiva. Já o EBITDA, na operação de varejo, né, uma queda também de 26,5% em relação ao ano anterior, com margem caindo 7,3% para 19,1%. Tá? Então, destaque claro, né, só de ver qual é o destaque do resultado a gente entende o que aconteceu. Né? O destaque foram as vendas digitais. Vendas digitais cresceram 123% na comparação com o ano anterior, passando a representar, né, 12,3% das vendas totais da empresa. Ainda representa pouco do total da Renner, em comparação com, né, principalmente as empresas que possuem e-commerce mais desenvolvido, mas já mostra, né, como isso tem contribuído para o resultado. Quando a gente olha especialmente, né, para a Renner, essa aceleração do digital foi super importante para que, né, a gente conseguisse ver um movimento mais favorável. De toda forma, pessoal, o resultado frustrou um pouquinho as expectativas que o mercado possuía, tá? Eu não vou conseguir entrar no detalhe aqui no resultado de Rumo, mas também teve uma frustração, tá? Então o pessoal também não gostou muito do resultado de Rumo, veio abaixo das expectativas. O que veio acima, né, um resultado que o mercado já viu com um viés mais positivo, foi o resultado de Cosan. Registrou lucro líquido, né, na casa de 620 milhões de reais no quarto tri, queda de 21% em relação a 2019, né, o quarto tri de 2019, mas com uma recuperação já bastante sólida de alguns segmentos. Né? Então, por exemplo, a gente já viu a parte de combustíveis, né, conseguindo apresentar uma recuperação com a demanda interna, né, o EBITDA totalizando mais de 2 bilhões no último tri, do ano passado, leve baixa em comparação com com uma queda de 0,2% em relação ao quarto tri de 2019. Então veja só, uma empresa no setor de energia como um todo, né, distribuição de combustíveis, açúcar e etanol, obviamente que tenderia a ter, né, gás, enfim, uma empresa que tenderia a ter uma performance mais negativa por conta da pandemia, conseguiu se segurar bem, né, em comparação com o ano anterior, uma queda de apenas 0,2%. Bom, em linhas gerais, pessoal, então o resultado de Cosan já veio um pouco acima do que o mercado esperava, tá? Quanto aos outros resultados, não vou conseguir comentar porque é muita coisa, não deu tempo de ver tudo, mas a gente vai soltar os relatórios ao longo do dia e fiquem tranquilos que basta entrar no nosso site lá, o Guia Financeiro, vocês vão ter acesso a todos eles, tá? Só para falar sobre ofertas, então, algumas notícias novas, né? A Envia, planejando o seu IPO, uma empresa, né, com receita de 150 milhões de reais, olho na Europa, faturamento recorde no ano passado. É uma empresa, uma consultoria, né, de inovação que quer captar mais dinheiro e pretende crescer 77% esse ano. A Caixa estuda tornar rentável o banco digital para realizar a IPO na Nasdaq, então, com o fim do pagamento do auxílio emergencial no fim do ano passado, né, colocou à prova a estratégia da Caixa de tornar rentável seu banco digital criado a partir do Caixa Tem, né, aplicativo usado para distribuir esse benefício para milhões de brasileiros. Bom, o laboratório Teuto contratou bancos para a IPO, segundo fontes ouvidas pela Reuters, se não me engano esse é um laboratório de Goiás. Tá? O que mais temos? A Horizon teve sua precificação do IPO em R$ 22, preço estabelecido após book building, né? Veio a faixa variava entre 20 e 27, né? Então veio um pouquinho mais próximo da parte de baixo da faixa, mas dentro da faixa indicativa. Já a Eletromídia precificou sua oferta em R$ 17,81 no piso da faixa, né? A faixa é de R$ 17,81 a R$ 23. Bom, as ações começam a ser negociadas no dia 12, não sei se é dia 12, perdão, isso daqui eu não vou confirmar, tá? Mas de toda forma, a CSN Mineração tem sua precificação hoje da oferta, tá? Então, aquele IPO que há tanto tempo o mercado espera, vai ocorrer, a precificação, né, de fato, será realizada hoje, ao que tudo indica, tá? Bom, vamos lá então, só conferir de novo o índice futuro, caindo 0,56 nesse momento, deu uma aceleradinha, mas um gap aí de 300 pontos em relação ao Ibovespa, dólar a 5,40. É isso, pessoal, principais notícias do dia. Um ótimo fim de semana a todos, ótimo feriado e estarei de volta na quarta-feira então para fazer o nosso Morning Call querido, beleza? Obrigado pela presença de todos mais uma vez, até mais, tchau, tchau.